Que bem, já está na íntegra, porque o que consta aqui, inclusive no UOL, aspas do Thiago Neves, se quiser eu posso até ler aqui. Porque tá no UOL também. Tá no UOL também. Ele não falou nada. Porque então abre aspas aqui para a matéria que está constando no site do UOL. Aspas para o Thiago Neves. Ninguém é bobo, ninguém aqui é otário. Todo mundo sabe que no Brasil, Flamengo e Corinthians atropelam todo mundo nas torcidas. Eu tenho vontade de jogar no Corinthians. Nem é só por isso. Sempre tive vontade, a gente conversou há um tempo atrás, mas não deu certo. Só que aí nesse negócio aí, os caras cortaram a pergunta. Que essa frase dele, que o Corinthians atropela, não sei o quê, é anterior à pergunta do menino. Então, por isso que eu tô falando. Aí o menino, ele tá recortado. O garoto fala assim... Dá crédito. Ao Bolívia. Chama Bolívia. Como é que ele chama? Bolívia. Chama ele de Bolívia. Aí o Bolívia. Aí ele pergunta o Bolívia. Também por causa da torcida, ele falou, nem é por isso. Ele falou, nem é por isso. Então, se vocês querem pegar essas minúciazinhas de declaração, o UOL publicou 2 respostas sem uma pergunta no meio e nós mostramos uma pergunta e uma resposta. E para mim, nenhuma das 3 Agora posso dar uma deitada no Flavinho? Pode, à vontade. Porque o negócio é o seguinte, quando o Renato Gaúcho falou o Corinthians vai despencar na tabela, ele usa o termo, mano, não se prenda na palavra tabela para falar a respeito disso. Não se prenda, Flavinho, no restante das frases do Thiago Neves. Prenda-se no fato dele ter dito, eu gostaria de jogar no Corinthians, pô. Não, mas é diferente dizer que eu sonho essa é a principal declaração. Mas isso é importante assim? É, claro que é. Então tá bom. Então, final de ano chegando. Eu me retiro da discussão. Eu gostaria de ver mais dessa entrevista. Eu gostaria. Eu não tenho opinião formada sobre isso. Aliás, tenho sim. Pode ser que eu esteja equivocado. Ele foi induzido a dizer isso. Como induzido? Poderia ter dito, eu tô feliz no Cruzeiro, não quero jogar em nenhum time de São Paulo. Ele foi acuado durante a entrevista a responder isso. Eu achei. Porque as perguntas sempre vinham, giravam em torno do Corinthians. Se você pega um jogador de futebol, eu gostaria do Corinthians a entrevista inteira, o cara vai falar. Pelo que ele falou, e o Mano contou. Que Corinthians? Ele foi acuado, o Bolívia perguntou. Você teria vontade de jogar algum time de São Paulo? Ele falou, sempre tive vontade de jogar no Corinthians. Eu gostaria muito de ver mais essa entrevista. Porque pelo que estou vendo aí, a conclusão que eu chego pode ser uma conclusão equivocada. E é. Pode ser, eu admito isso. Eu acho que ele estava sendo induzido a chegar ao Corinthians. Induzido? Entendeu? A chegar ao Corinthians. Eu gostaria muito de ver mais dessa Eu acho que faltou a íntegra da conversa. Exatamente. Pedaço. Isso aí que o UOL publicou e nada pra mim é a mesma coisa. Traz um pedaço maior, né, em relação aí que envolve Corinthians, envolve Flamengo, onde ele jogou. Eu até esperei que ele falasse o Palmeiras, com quem ele negociou lá atrás, né, em 2006. Sim. Deu aquela confusão, acabou voltando pro Fluminense, enfim. Mas o Thiago Neves, ele é um cara sincero e é um cara que, assim, não mede muitas palavras, não. As entrevistas dele são sempre boas, muito por isso também. Ele não fica de mimimi, ele fala mesmo. Agora, esse contexto que você diz, aí me parece a comparação de 2 grandes torcidas. E começa a conversa por aí. Exatamente. Como é que é jogar contra Flamengo e Corinthians? Aí me parece, por exemplo, pode ter sido essa pergunta. Sim. E aí ele começa nessa resposta. Não sejamos hipócritas. E aí ele começa. Torcidas. E aí ele vai falando o pensamento dele que acaba, né, nessa outra pergunta. O sonho dele. Isso. Como eu já disse aqui... E que time você gostaria de jogar em São Paulo? Corinthians. Eu não falei aqui, eu falei do desejo do Renato Gaúcho, já falei isso aqui, de treinar um dia o Flamengo, do Cuca um dia treinar o Vasco. São desejos. Se vão se consumar ou não... O Vanderlei Luxemburgo treinar o São Paulo, é o sonho dele. E aí pode um dia não consumar, ele acabar a carreira... Neymar jogar no Flamengo. Isso, exatamente. Robinho jogar no Flamengo também. Já quis jogar no Flamengo, inclusive. Então, assim... Existem desejos, mundo real e mundo ideal. Vamos aguardar mais. Que o Thiago Neves é desse que fala e joga gasolina na fogueira, tudo que o Cruzeiro precisava agora, né? Não, mas o fato dele dizer que em São Paulo ele gostaria de jogar no Corinthians não quer dizer que ele não quer ir embora do Cruzeiro. Ele quer ir embora do Cruzeiro. Claro. Não, se você falar assim, escuta, se você tiver hoje desimpedido, aliás, aproveitando o nome do programa, você tiver que escolher um time para jogar, qual seria esse time? Aí se ele fala, é o Corinthians, aí tem outro peso. Ontem eu perguntei... Aí eu me curvo ao desejo dele. Desse jeito... Ontem o Jeromel, ao vivo, eu falei, Jeromel, teu pai é corintiano, também Palmeiras tem sonho de jogar? Ele falou, não, tô feliz no Grêmio. Cara, vai jogar a final da Libertadores daqui a 2 semanas. Talvez ele tenha sido mais inteligente com as palavras. O Elias, semana retrasada, para mim, não existe, isso não é prato pronto. Não existe um jeito só de responder. Claro. Existem várias maneiras. Mas o jeito que foi feita a pergunta pro Thiago Neves, do jeito que ele respondeu, pra mim não significa que ele seja corintiano. 2, queira jogar no Corinthians. Mas a gente não consegue a íntegra? Maior aí. O Pascoal pediu, então, de novo, vamos ver. Só pra ver. Não é.
Então uma pergunta, qual clube tem vontade de jogar em São Paulo? Teria? Eu tenho vontade de jogar no Corinthians. No Corinthians? Foi exatamente por isso? Não é nem por isso, eu sempre tive vontade. A gente conversou um tempo atrás, mas não deu certo. Ó, tem um detalhe, inclusive, durante o diálogo, que ele fala assim, exatamente por isso o quê? Tá faltando... Ele fala, exatamente por causa do negócio da torcida, ele fala assim, não, então, eu sempre tive vontade. Que é exatamente o complemento do que o Mano passou, quer dizer, o início da conversa... É outro. É outro. Está editado, inclusive, está editado. Eu só vou me ater a um fato, né? A uma questão jornalística. A pergunta é vinda de um texto de um torcedor. Tem um rapaz perguntando aqui, em São Paulo, qual o time que você gostaria de jogar? Ele fala, eu gostaria de jogar no Corinthians. Ele não foi pressionado, ele não teve faca no peito. Não foi acuado? Não foi acuado, não foi nada. Ele falou de livre e espontânea vontade. Não, você tem que pegar o contexto. Na minha visão. Você tem que pegar o contexto. Vinha antes da história de torcida. Peraí, o rapaz tem um Bolívar faz uma pergunta. Não foi a pergunta. A pergunta não foi a pergunta do Bolívar. A pergunta veio de um torcedor. Então, ele em cima de um assunto que eles estavam conversando. Qual era o assunto? Torcida. Que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E esse cara que fez a pergunta, provavelmente é um corintiano. E chegou assim, aproveitando a deixa, né? Que é corintiano? O cara não falou nada. Perguntaram pra ele, então, em qual time que você gostaria de jogar? Em São Paulo. O cara tá falando super bem de times com torcida, ele ia falar o quê? Queria jogar no Jabaquara? O Thiago Neves, ele não é nenhum garoto. O Thiago Neves não começou a jogar bola ontem, ele não é a primeira entrevista coletiva que ele participa. Não é menino. E ele poderia, Pascoal, ter omitido a resposta, como inúmeros jogadores também já está fazem. se oferecendo para o Não sei, pode ser final de ano. Imagina, ele respondeu com base na dissertação anterior dele. Olha ele se prendendo aí. Ele falou, o cara vai jogar Libertadores. Aí ele parou para pensar que o Corinthians será o campeão brasileiro. O Corinthians também vai jogar Libertadores. Sério, de verdade, aí eu vou fazer uma crítica ao que eu chamo de mídia corintiana, de imprensa corintiana, que realmente... É que você é muito anti, esse é o problema. Um jogador de futebol menciona o Corinthians numa entrevista, num canal do YouTube, uma entrevista descontraída, blá, 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 menciona o Corinthians... A gente e não aí, sabe o contexto. parte da imprensa, da qual inclusive nós fazemos parte aqui, você, já começam a especular. Não, ninguém está especulando nada. Como não? Você falou, imagina, fim de ano, não sei o quê. Ele falou. Não, ele perguntou, você não me perguntou se o Corinthians está contratando o jogador. Você falou, pode haver alguma coisa? Eu falei, não sei, final de ano. Você inventou o jornalismo. Mas eu sou crítico. Você inventou. Que importância tem o Thiago Neves mencionar o Corinthians numa entrevista? Lógico que tem. O Neymar outro dia falou que o sonho dele era jogar no Flamengo? O Neymar, né, bicho? Desculpa. Tudo bem, mas o Thiago Neves. Consumo doméstico, como O Neymar tem dois sonhos. O Thiago Neves, que é um dos melhores camisas do futebol brasileiro, dá uma entrevista lá e fala, olha, eu sempre tive vontade de jogar no Corinthians, só me desculpa. Não, mas peraí. O Neymar falou. Não, Neymar é um cara que ele é midiático no mundo inteiro. Se você dobrar a esquina, se você dobrar a próxima esquina, nego, não sabe quem é o Thiago Neves. Tudo bem, mas pro Brasil sabe. Sim, no futebol brasileiro, o Thiago Neves não tem a relevância de uma declaração, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. Se um dia eu for jogar no Brasil, eu quero jogar no Flamengo. Aí, gente, é o Cristiano Ronaldo. Lógico, certo. Tudo percebe? Bem, mas agora nós estamos forçando uma barra em cima de uma declaração do Thiago Neves. Ninguém está forçando barra. Nós estamos repercutindo a frase dele. Ele falou, eu sempre tive vontade de jogar no Corinthians. Ponto.